Olá, torcida palestrina! Mais 3 pontinhos por aí, 3 pontinhos por aqui. Então, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo muito bom, tudo muito bem. Um sabadão para comemorar uma goleada por aqui. Onde é que vocês estão assistindo aqui este vídeo? Conta pra mim de que lugar do Brasil, do mundo, quiçá do universo. Vamos falar sobre o jogo de hoje. E fim de semana bom para todos os palmeirenses dormindo na liderança. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, esse é o canal TV Palestras. Se você ainda não está inscrito, eu vou convidar você a se inscrever sim. E se você gosta do vídeo, participa, quiser hypar, fazer todas aquelas coisinhas básicas que a gente adora por aqui, tá aí à vontade para você, tudo de graça, tá? Se quiser inclusive ser membro, não é de graça, mas é, ó, baratinho. E aí, o que vocês acharam do jogo de hoje? Gente, goleada, né? Vai ter polêmica, né? Vamos ficar chorando porque não marcaram pênalti? Será que nós vamos ficar chorando porque não marcaram pênalti? Desculpa aí, São Paulinos, mas vamos combinar, né? Chega de chorar. Eu estava vendo aqui alguns vídeos depois do jogo, o pessoal reagindo ao não pênalti, ou enfim. E o que tem de São Paulino fazendo vídeo... O pessoal tá querendo ainda continuar a choradeira. Gente, já passou. Tchau. Foi, tá? Chega de chorar. A gente já cansou de perder pênaltis, de perder algumas marcações que poderiam favorecer o nosso time com as falhas de arbitragem e o pessoal continua insistindo, né? Mas vamos falar. Quero saber a sua opinião. Eu confesso para vocês que a hora que eu vi aquela jogada, aquela entrada no Felipe Anderson, assim, pelo ângulo primeiro, obviamente que praticamente todo mundo falou que era pênalti. Depois a gente olhou bem e foi na bola. O Felipe Anderson valorizou, mas eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber o que você achou disso. Era para ter sido marcado pênalti? Bom, se era ou se não era, e se foi, por um acaso, se foi um erro de marcação da arbitragem, desfavorecendo o Palmeiras, né? Vamos supor que fosse. O que mudou no jogo? O Palmeiras foi lá com a sua competência e marcou os gols, com um time praticamente reserva. E olha que até o Felipe Anderson marcou o gol, hein? E jogou. E olha que eu nem sou de elogiar ele. O gol do Bruno Rodrigues beijando os joelhos para comemorar, gente... Eu juro para vocês, me emocionei. Eu sei muito bem o que é ter um joelho estragado. E olha que eu já tive muito problema com o joelho. E na carreira de um jogador, a importância de estar bem atuando depois de tanto tempo parado, imaginem vocês. Então foi emocionante, sim, inclusive toda a comemoração, todo mundo comemorou muito quando ele fez o gol. O gol do Veiga também comemoro, sim, porque o Veiga está renascendo das cinzas, é a nossa fênix, e eu espero que ele renasça muito, que ele continue fazendo mais e cada vez melhor, e que ele volte a ser o Veiga de antes, que estava com dores, que estava com problema, e que agora, com certeza, não está mais, está conseguindo atuar. E vamos ter ótimos jogos pela frente, porque se nós estávamos sem a dupla de ataque, se estávamos sem o nosso capitão, nosso xerifão, mas estivemos muito bem em campo. Ah, porque o Juventude está lá na zona de rebaixamento, já foi, né? Está lá embaixo, na tabela. Realmente o jogo do Juventude não oferece muito perigo. Vamos ser sinceros que o jogo deles tá ruimzinho, né? Tá fraquinho. Mas se a gente não estivesse atuando bem, se não tivéssemos jogadores atuando bem, o time podia estar fraquinho que a gente não ia passar. Você vê que o dia que a gente jogou contra o Bahia, estávamos com a equipe toda, equipe titular, os nossos melhores jogadores. E o Bahia não é um dos melhores times que está por aí, gente. Ah, porque o Bahia está em sexto na tabela. Sexto. Mas, de qualquer forma, a gente acabou perdendo deles e foi realmente um fiasco. Mas acontece alguns dias, não sei o que acontece, que a lua está virada para o outro lado, que o mesmo time que joga muito bem em todas as outras partidas, acaba jogando mal. Tanto que a gente vê os últimos 5 jogos do Palmeiras, e nós temos apenas uma derrota, que foi essa do Bahia. O resto, só verdinho. Só verdinho. Então, Quero saber a sua opinião a respeito do que você viu, do que os nossos jogadores fizeram.
Vem por aí o Red Bull Bragantino também com um time desfalcado, a gente não vai estar podendo ter todos os nossos jogadores. De qualquer forma, podemos contar com essa equipe, com esse jogo de hoje. Não muito com o Everton, né, gente? O Everton, eu vou morder a língua, deixa para falar do Everton mais para frente. E a coletiva do Abel? Eu vi só um pedacinho. Confesso para vocês que eu comecei a ver a coletiva do Abel e estava até acompanhando os comentários. E, gente, gosto muito do Abel, apoio muito o Abel, mas ele tem que parar com essa mania de chegar na coletiva, mesmo tendo ganhado de goleada, e ficar, tipo, tacando na cara, né? Eu acho muito, muito, muito competente o nosso técnico. Tem gente que não gosta, tem gente que chama ele de pardal, tem gente que pede a saída dele, tem gente que tem a sua outra opinião, e cada um com a sua, eu vou respeitar a sua opinião. Mas essa questão do Abel continuar batendo nessa tecla é um pouquinho desgastante. Eu acho que ele precisa rever esse conceito. Do resto, para mim tá ótimo. Bom, comente aqui o que você achou do jogo, como é que você vai passar o fim de semana aí. E o pessoal vai fazer polêmica? Gente, vamos chorar porque a gente não teve um pênalti marcado. Eu vou dormir muito bem esse fim de semana, vai ser um fim de semana tranquilo, feliz, na ponta da tabela, na liderança. E eu tô com um rapaz cheio de pelo aqui no meu colo, que não me deixa me concentrar um pouco aqui no vídeo, tá, gente? Desculpa. Também, depois dessa goleada, né? Fiquei até tonta com o atropelo. Até o próximo vídeo, a gente se fala por aqui com mais informações do nosso Verdão. Só comemoração. Só comemoração. Avante palestra.